Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, eu estou aqui hoje com... Fabiano Cabreiro, Osmar, já tá na hora de decorar meu nome, né? Como é que tá? Não me importa, não. Deixa ele falar. Prazer estar aqui com você mais uma vez, seu Estamos lindo. aqui gravando no Pé de Pano Produções, esse complexo de estúdios em que todo mundo quer gravar muitas coisas. São muitas televisões e microfones e câmeras, mesas. Realmente vem aqui conhecer o complexo de Catito, nosso mestre. Muito legal, muitos Da estudos. direção. Parabéns, Catito. Tá top aqui, pai. Episódio de hoje estamos recebendo Lenita Lencioni, aplausos pra ela. É, Lenita. Gostei do seu nome, Lenita Lencioni. Obrigada. Lenita. Nome de vilã da Marvel, né? Que começa com... Duas letras forte, iguais, né? né? Eles Nome e sobrenome. fazem os... LL, né? Eles repetem a consoante que começa o nome, né? Pra fazer os personagens mais fortes. Começou falando Não só vilão, né? É, Herói, não, Peter herói Parker, também. Clark Kent. Puta, NPCs. É tudo. Que puder pôr umas siglas iguais, eles colocam. Aqui na nossa pauta consta que Lenita Lencioni é psicóloga com 4 anos de experiência em atendimento específico clínico e escolar na abordagem da terapia cognitiva comportamental com adultos, adolescentes e crianças. O que seria a terapia cognitiva comportamental que você trabalha há 4 anos? A terapia cognitivo comportamental, ela é uma abordagem da psicologia, né? Então, cognitiva comportamental. Então, a gente foca muito nos pensamentos, né? Nos esquemas que as pessoas constroem durante ao longo da sua vida, né? Como você interpreta o mundo de acordo com esses esquemas, e a comportamental da forma como você se comporta. Então, eu penso que alguém tá me olhando torto, aí eu me comporto já meio estranho, assim, já fico, né, meio Entendi. Então, essa seria a forma como a gente, como eu trabalho, né, tem outras abordagens, psicanálise, fenomenologia, mas o meu viés, o meu olhar, ela é pela cognição e o comportamento do humano. Entendi, só pra eu Tá. ver se eu consigo entender, de verdade. Eu só falei que eu entendi pra começar a frase, mas na verdade eu tenho mais dúvidas. Em qual é o... Eu vi que você atende crianças. Qual é o, Isso. entre aspas, tá? Sintoma que a criança geralmente tem pro pai olhar pra criança e falar, vou levar lá na Lenita. Olha, normalmente sintomas que todo ser humano tem, né? Até os adultos a gente percebe quando a gente... Muito mais na perspectiva social. Então, quando os pais começam a perceber que a criança ela não está aprendendo, ela não está se socializando muito bem, né? Não está conseguindo ajudar a criança em casa, não está se comportando muito bem, aí ela vai e traz para terapia. Alguma coisa está de errado. Ou não está aprendendo, ou não está se socializando, ou não está se comportando em casa. Então, o que está acontecendo? É daí que inicia e que eles vêm pra terapia. Não tem essas características que você citou, não tem algumas que são normais das pessoas? Às vezes a pessoa tem dificuldade de aprender, ou ela é meio bagunceira em casa e tal, e aí precisa ir pra terapia, porque assim, deixa eu já... Tu pode não querer ser bagunceiro também. Então, não, mas às vezes Não é normal a pessoa ser burra? Não é normal? E aí deixa ser burra a Não criança? tem pessoas não é que normal o comportamento ser- dela, esse bagunceiro, é normal dela? Mas não necessariamente normal, é bom, pô. Tá, mas aí você vai mudar a essência da pessoa. Mas aí tu não Porque quer assim, melhorar a deixa eu criança, jogar não? as cartas na mesa aqui. Eu sou um completo idiota nesse assunto. Já responde Eu a tua nu- pergunta, já. Já leve isso como base para todas as minhas perguntas. Então vai. Eu nunca pisei no... Vou deixar ele se divertir, vai. No consultório. Ou seja, ele se Passando divertir vergonha. barra se humilhar, né? É isso. Saiba que as opiniões do Fabiano não representam as opiniões do canal Contrapartida. Não, é sério, eu já escutei Vai, fala, muitas fala. pessoas queridas próximas de mim dizendo assim, você precisa... O relato do meu doente. Eu já escutei todo mundo me falar, mas assim, eu não acho. Eu não mas acho. é todo mundo. Todo mundo que eu conheço fala. Policial, advogado, Delegado. delegado. Na cadeia, Na sentença, companheiro de cela. na sentença tinha dizendo que eu tinha que fazer umas sessões. Mas assim, eu acho que não. Beleza. Vai, prossegue, Fala de prossegue. favor, cara. Não falei todo mundo, eu falei algumas pessoas próximas a mim, queridas. Acho que eu prestei atenção, tava falando isso. Já, você subentendeu a verdade. Já me disseram, pô, você vai, faz, é bom, ou você precisa, porque você é um completo... Não, tô brincando. Mas assim, eu não conheço nada, eu nunca fui, nunca pisei... às vezes a gente busca algumas saídas, né, de outras formas. Eu escuto muita gente. A gente, inclusive, tem um grupo que chama Kim Terapia. Olha que audacioso da nossa parte. Uma galera do futebol que se reúne toda quinta-feira pra jogar bola, que acha que aquilo ali é uma terapia, que extravasa e coisa do tipo. Então, assim, Eu tô vendo eu o sou um ódio dela completo... crescendo por dentro, assim. Não, já tô dizendo que é uma cagada, que é óbvio que não é, mas é uma zoeirinha, é uma Não somente, brincadeira interna, né? Vamos lá. Ah, tá. E assim,
Qual que é a necessidade quando que a pessoa acorda pra vida? Ele deu até um close em mim. Obrigado, Catita, por me ajudar, Osmar. Isso, me retira disso. Até te agradeço. Me tira de quadro, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, é muito importante... Me ajuda. Essa é a minha pergunta. Me ajuda? Te ajudo, vamos lá, né? A gente paga terapia e a gente resolve aqui. Tô brincando. Não, eu acho que é uma pergunta muito coerente, porque às vezes você fala, pô, eu não vejo assim que eu tenho um problema, né, ali pra tratar. A questão é que a partir do momento que você continua a vida, não acho que não tem problema, vai chegar uma hora que o calo vai apertar ali. Aí você fala, poxa, realmente eu acho que eu preciso de uma terapia, eu preciso de uma ajuda, né, de alguém pra me orientar, né? Muitas pessoas falam, vai lá fazer terapia, vai, porque é muito autoconhecimento, né? Pessoas veem melhoras, né? Então, às vezes, quer incentivar outras pessoas, não, vão lá fazer terapia. Mas eu acho que por você, assim, pra você, eu acho que vai chegar uma hora que você vai entender que talvez você precise Na hora que eu dessa estiver bem ajuda. fudido, eu vou... O melhor é que você, né, de repente, se você vê que outras pessoas estão ali, não, olha, tô vendo que você tem dificuldade nisso, nisso, aquilo, vai lá, faz uma Todas as terapia, pessoas. né? Acho que são dicas importantes a gente pensar, né? Ouvir o outro, né? Ouvir o outro. Então, ouvir, assim, pessoas que te amam, que te acolhem. Então, tenho. Então, mas Tô me sentindo assim... mal já. É isso, o seu objetivo é me deixar em uma pressão. Tem uma coisa que eu acho que o psicólogo deve odiar. Eu tô chutando, Pressupondo. né? Pressupondo, obrigado. Já tá vendo? Que Poxa, vê é se eu preciso de quando- terapia aí. O que você vai acertar? Que é quando você chega com a pessoa e fala assim, você precisa de terapia. Talvez pra resolver isso você precisa de terapia. Aí a pessoa fala assim, não, pô, eu pinto, isso já é minha terapia. Eu falei, isso não é uma terapia. Não, tem essas coisas Isso é um que nem passatempo. o jogo... Não, que nem jogo de futebol, conversa com amigos, são Sim. terapêuticos. Não é terapia, mas é Isso, terapêutico. não é terapia. Mas fala, não, isso aqui já é minha terapia já. Eu falei, "Não, isso não é terapia." vamos jogar um board game, já é terapia. 10 horas por dia jogando Dead by terapêutico, Daylight, não vai me Não tem ajudar. nada a ver com terapia. Né? Porque Talvez, te talvez faça tu sentir precisar de bem, mais né? terapia. 10 horas por dia jogando Dead by Daylight? Nossa, foda. meu Deus do céu. Sim, mas é terapêutico, assim, se reunir com os amigos, né? Tá com pessoas que você gosta, conversar. É terapêutico, Mas não é terapia. não é o ideal, não é a Porque solução pra nada. E volta aqueles esquemas que eu falei. Tem esquemas que você criou ali, você precisa quebrar, que os seus amigos não vão conseguir te ajudar, né? São pessoas que vão estar lá pra te escutar, mas não vão ter ferramentas pra você se tocar de que aquelas coisas estão te atrapalhando realmente, entendeu? Entendi. Vou deixar tu tirando tuas dúvidas aí. Mas onde é que que aí entra no tema do nosso programa, né? Uhum. Onde é que entra os jogos de tabuleiro nisso? Olha, os jogos de tabuleiros eu uso mais para crianças mesmo, porque os adultos ainda têm uma resistência um pouco, assim, né? Board game, terapia, né? Ainda não tenho nenhum cliente ali, paciente, que adira tanto ao ponto de falar, vamos fazer um board game. Então, com as crianças, a gente usa muito a ludoterapia. A ludoterapia não é só os jogos, mas também é pintura, é arte, é tudo que envolve a diversão em terapia. Então, a minha forma de trabalhar é usando os board games, porque os board games, eu pego aquilo que a criança tá com dificuldade de entender, né? Vamos supor, a criança, ela cria um raciocínio sobre a vida, né? E eu preciso que ela entenda que esses raciocínios que ela tem são produzidos por pensamentos distorcidos. Então, para você poder solucionar esses pensamentos distorcidos, para você poder eliminar esses pensamentos distorcidos, você precisa contestá-los, né? Tá. Então, o que eu faço? Eu pego um jogo que contesta. Coop, por exemplo, é um jogo que contesta, né? Tô jogando com a criança, falo assim, você tem que contestar, senão eu posso ganhar. Né? Então, vou jogando a criança se diverte, porque eu acho que isso é muito importante, falta muita diversão nesse mundo, então ela se diverte, ela aprende, né? Eu falo assim, olha, lembra que eu falei daqueles pensamentos que a gente tem que contestar, a gente tem que verificar se é verdade mesmo, isso que você está pensando, né, sobre o mundo, sobre a vida? É a mesma coisa que você fez no jogo, você vai contestar, você fala, será que é verdade mesmo? Será que, né, meus pais são realmente monstros que não querem, né, que eu me divirta? Né? Vamos contestar, vamos ver, vamos verificar. Né? Então, é uma forma, é como se fosse uma metáfora, uma analogia que eu faço usando as técnicas da própria terapia cognitiva comportamental.
né? A gente tem algumas técnicas, a gente tem as nossas análises. Então, eu transformo aquele jogo para poder explicar de uma forma lúdica que a criança ou o adolescente entenda como que funciona na prática. Que louco, tira ela da zona de conforto, né? Se contestar que você falou é meio... Às vezes se expor e... A exposição normalmente vem um pouco antes, a partir do momento que você cria um vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico quando ela se sente confortável em poder falar as coisas pra você. Normalmente já acontece antes. Tá. Só que às vezes, se eu falo assim, olha, você tem que contestar seus pensamentos distorcidos. Né? Ela vai falar, pensamentos distorcidos? Você tá querendo falar, contestar? Como assim contestar? Né? Não vai entender se eu falar de uma forma um pouco mais técnica. Então, eu preciso de uma forma lúdica para quando acontecer essas coisas, ela lembrar do jogo e associar com aquilo que eu tava falando, que ela precisa ser utilizada. Se a criança não quiser jogar, às vezes tem pais que têm dificuldade de pôr a criança na mesa. Não quero. Tem alguma forma mais que facilita? Eu acho que assim, tem que ser, todo o trabalho terapêutico tem que ser muito respeitoso, até com a criança. Então, se a criança fala assim, né, não gostei, não quero jogar, então, bora lá, vamos fazer alguma outra coisa na terapia. Mas, olha... Ainda não achei uma que negou. Já chegou a criança fazer, não, para, mó chato, isso aqui. Não, mas vamos jogar uma partida só. Se você não gostar, a gente para. Eu passei a sessão inteira jogando o jogo com a criança. Entendeu? Então, olha, até agora não apareceu nenhum que recusou jogar os jogos. Eu acho que ela gostava só de jogar. Eu queria falar assim, como é que eu só jogo? Qual é a profissão que eu só jogo? E aí conseguiu dar um jeito pra jogar. Não foi nem o contrário. Tá vendo? Pois eu que desrespeito. Sensacional. E o pai em casa, ele continua fazendo esse trabalho? Uma vez que a criança começou ali a jogar, você indica aí pro pai jogar em casa? Você passa tipo um dever de casa pro pai? Olha, muitas das demandas da criança, muitas vezes vem de casa. É um trabalho muito difícil orientar os pais. Nem todos os pais estão preparados para receber aquilo que... Então, para os pais, eu já passo uma coisa um pouquinho mais dura. Fala assim, olha, ele tá acontecendo isso com a criança, ela tá desenvolvendo essa ansiedade, essa depressão, qualquer seja a condição dela, porque tem acontecido isso em casa, aparentemente, né? Tem acontecido isso em casa. Então, acho que o melhor para se proceder é assim, assado, né? Então, assim, com os pais eu faço um trabalho muito mais de orientação, muito mais de segmentar, tudo mais. Mas alguns pais às vezes perguntam, falam assim, nossa, ele falou que jogou um jogo e gostou, e como é que é? Aí eu vou lá e, né, falo, olha, sim, eu uso board games em terapia. Às vezes antes mesmo na triagem, né, que a gente chama, eu falo assim, olha, eu uso muito alguns board games em terapia, né, histórias, enfim, os outros conteúdos, né? E porque se o pai, de repente, não se recusar, não quiser, ele já fala lá na hora, né? Mas, não, eles não recusam, é um recurso muito bom. E, às vezes, eles perguntam dos board games, Sim, né? pra ver se consegue prosseguir com Isso. em casa, né? Pela Aí eles ferramenta pra caem, aumentar né? o Tipo, rock. Como é que você fez esse mobiliário. moleque calar a boca? Foi com o quê? Qual foi o objeto que você usou? Esse aqui, então vai ser isso aqui. Eu só sei dando tablet. Exatamente, assim, é um desafio muito grande, porque hoje em dia a criança e o adolescente, eles estão muito inteirados no mundo eletrônico, né? E... Você acha que isso atrapalha muito o Isso que eu ia desenvolvimento da perguntar, criança? Tem atrapalhado? Atrapalha. No seu trabalho também atrapalha? Pela quantidade. No meu trabalho, assim, dificulta. Porque o que acontece? Quando a criança ela tá muito inteirada no videogame, nos jogos online, eles têm um estímulo muito grande. Eu não tô falando nem de uma neurologicamente, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito mais social, muito mais do que tá acontecendo ali. Mas tem um estímulo muito grande, você é o herói, você tem um XP lá elevado. Recompensa imediata. Recompensa imediata, tesouros e conquistas, é muito fácil, né? Então... O resultado é meio garantido, né? É garantido. Agora, vai chegar na vida real, é tudo muito difícil. Eu vou ficar 9 anos fazendo fundamental, mas 3 anos pra depois fazer faculdade, pra depois ganhar dinheiro. Aí você fala, pô, é desestimulante, né? Então... Eu tenho uma vida muito melhor na minha mão do que essa que eu vejo fora. Exatamente, né? Então, assim, não que os jogos eletrônicos, deve banir,
totalmente. Mas assim, tudo tem um limite, né? Então, e o que acontece? Dentro de casa, muitas vezes os pais também estão usando, né, celular, isso aqui. Então, cai muito naquela coisa, tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ah, não joga eletrônicos, mas eu tô lá no Tem que dar celular. exemplo, né? Entendeu? Você tem que dar um certo exemplo ali, O né? mundo virtual, ele é um prazer ali, um hobby, não é para substituir, né? O mundo real, né? Sim, exatamente. São recursos, né? Recursos para você se comunicar, recursos para você... Pode ser também se divertir, mas sempre com uma limitação, né? Acontece que quando chega na terapia, chega o quê? Não se socializa muito bem, né? Não obedece, quer ficar o dia inteiro no videogame. Aí os pais ficam loucos da vida porque não sabem o que fazer. Então, as demandas que acontecem dos eletrônicos que impactam, né? E que chegam à clínica é muito mais a socialização, né? É muito mais o ganho, né, teve um ganho muito grande, né, a internet, enfim, durante a pandemia, né, as pessoas se isolaram em casa, então provavelmente, deixa ele jogando joguinho, não tem o que fazer, vai ficar, né, não tem o que fazer, então deixa ele lá jogando, se ele gosta, né, e acontece que com o retorno das aulas e tudo mais, tem causado uma ansiedade muito grande social, né, então eu tenho percebido que vem muita demanda com a ansiedade social, porque não sabe lidar com o mundo lá fora. Porque o mundo na internet, eu sou muito mais poderoso, eu sou muito mais interessante. Que é o que não tinha antes, né? E acho que é por isso que a gente percebe que, na minha época ninguém tinha ansiedade. Porque não tinha o que tem hoje. Não, mas às vezes até tinha ansiedade, mas era... Mas não tanto quanto agora, acho. Você acha? Assim, tem um crescimento... Eu não sei se seria por não é algo que eu pesquisei ou algo do tipo, mas eu não sei se é porque hoje em dia se fala muito mais de ansiedade ou se é porque realmente é uma influência eletrônica muito grande, né? A gente vê que tem um crescimento em demanda eletrônica muito grande, né? Pode ser que esteja associado, sim. Porque tem muitas coisas que a gente acha que hoje tem muita coisa, mas às vezes é simplesmente porque hoje a gente tem mais informação, né? E já consegue diagnosticar. E antigamente não era frescura. Agora tem um diagnóstico. Antigamente você tinha que trabalhar, meu pai me levava pro sítio, não tinha conversa, não, irmão. Você resolveu o chinelo na cinta. No sítio não tinha Você é a conversa. favor de espancar as crianças? Olha só, tá comprometendo aqui o meu trabalho, hein? Não, Por que a gente... Eu queria saber o seguinte, você sempre foi uma jogadora de board games? Você era do mundo dos games? E aí, porque como que você pensou em adaptar isso pro seu trabalho? Sim, eu sempre gostei muito de jogos, inclusive RPG online, né? Meus 12 anos de idade. É que influenciando, criança de 12 anos. Qual que você jogava? Eu jogava... World of Warcraft. Vergonha, ó, aqui, ó. Tibia, Ragnarok. Tibia, Ragnarok, e D&D Online. Foram os 3 jogos que eu comecei jogando online, né? E sim, a minha família sempre foi muito assim de board games, claro, aqueles antigos, tipo, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, ação, né? A minha família se reúne toda e jogava ação. Mas esses mais atuais, quem realmente me levou para esse mundo, até mesmo pro RPG online, né? RPG de mesa, board games, foi o meu irmão mais velho. Né? Ele tem um grande impacto na minha vida em relação a esses jogos, né? Ele é um então eu fui na vibe dele. Hoje em dia ele é um principal cliente dela, ela tá lá toda semana. E você foi pioneira... Você você foi pioneira nessa parada? Você que adaptou? Você já olhou algumas coisas que já usavam, já tinham e foi... Olha, eu não conheço ninguém que use os board games atuais para terapia. Eu sei que meus colegas psicólogos, eles usam jogos terapêuticos, né? Então, jogos terapêuticos é diferente de usar o jogo na terapia. Porque o jogo terapêutico, ele já tem a finalidade. O jogo dos sentimentos, né? As cartinhas dos sentimentos, e aí você vai... Então, assim, já é focado pra terapia em si. Agora, pegar os jogos, né, e colocar em terapia, os atuais, assim, não. As minhas colegas também já usaram Banco Imobiliário, né, esses jogos mais antigos em terapia, mas ir atrás disso com novidades e tudo mais, realmente eu não conheço. Eu desconheço. Ainda nesse tema, a Cris Paiva, que é a nossa madrinha aqui do Contrapartida, tem uma pergunta pra você, que vai aparecer aqui a pergunta que ela mandou pra gente, olha só. Fala, galera do canal Contrapartida, hoje a minha pergunta é pra Lenita. Eu tô muito curiosa pra saber quais jogos ela já usou em terapia.
Os jogos que eu já usei em terapia. Deixa eu pensar aqui, né? Falou do Foram Coop, né? O Coop, já falei. O que eu jogo muito, assim, pra inicialização, né? Pra eles entenderem a dinâmica de Eu jogos. imagino que devam ser a maioria os jogos de entrada, né, que a gente chama. Mas tem uns que eu gosto de usar bastante, que é muito mais fácil, né? É o Dungeon Roll. Dungeon Roll. É a caixinha, eles até adoram, que é a caixinha, ó, É um né? baú. Tem um baú, é bem interessante, né? Eu já joguei o Doutor Eureka, né? Bem animado esse. Amo. Double, eu já joguei também... Que mais? Boss Monster. Você já usou o Monstro das Warriors. Cores? Esse é novidade, né? Ainda não usei. Esse é recente. Esse é bem Eu sei recente. que esse é justamente pra fazer a criança falar sobre os sentimentos dela. Exatamente. É a ideia do jogo. Que são os Caraca. jogos terapêuticos, É né? um jogo, parece que é um ano, eu não joguei, não peguei, mas pelo que eu entendi da explicação de um próprio vendedor da Devir, que a editora inclusive patrocina aqui Boa, Devir. o Contrapartida, é um jogo em que a criança ela tem que dizer o que o monstro está sentindo por meio das cores que você está colocando nela, e cada cor é um sentimento. E a ideia é a criança, ela projetar no monstro os sentimentos dela. Exatamente. Entendeu? Ela fala pelo monstro, que é difícil a criança falar por ela. Então lá, e esse monstro? O monstro fez o que hoje? E a criança vai... Essa parada de extrapolar sentindo. de forma lúdica. Né? Muito louco, isso aí fica a Exatamente. dica então. Que Sim. isso! É. Que Mas é lógico, mas monstro! é porque cada vez tem mais jogo novo, né? Sim, com certeza. E fica, às vezes, um pouco difícil de decidir qual fazer. Mas isso é um dos jogos, assim, que eu diria que é um jogo terapêutico, né? É uma projeção bem direta dos sentimentos. Então, aí, por exemplo, agora... É um jogo que é feito pra isso. Não é nem É para isso. adulto jogar e que dá pra usar com criança, não. É feito para o Exatamente. adulto jogar com criança. A Devir tem um trabalho, a Devir Escolas, muito legal, né? A gente até entrevistou aqui o Impressionante. Nuno, muito legal. Por exemplo, agora, o Osmar te deu uma dica de um jogo. Aí você vai olhar o jogo e leva o que em consideração pra ver? Esse aqui dá pra usar ou não dá pra usar? Então, até um amigo meu perguntou assim, o que você acha que é legal a gente fazer para produzir um jogo? Eu falei assim, olha, já tem bastante jogo terapêutico, né, que dá para ser usado, tem agora esse Monstro das Coisas que eu achei bem interessante, já vi sobre... Mas, muitas vezes, entra no desafio. As crianças têm aquele desafio muito grande nos eletrônicos, então eles são pouco estimulados. Se eu apresento um jogo terapêutico de cara, eles ficam, legal, mas... Então, eu prefiro usar o jogo que já é feito, né? E trazer para a necessidade da criança. Qual a necessidade da criança? São várias. Que nem essa do Coop, no caso, foi a contestação, né? Então, por exemplo, na questão do Boss Monster, é estratégias, né? Muitas vezes fala assim, olha, tá vendo que tem vários recursos nas cartinhas ali que vocês podem usar? É a mesma coisa na vida. A gente tem vários recursos na vida que a gente vai usar, né? Seja uma orientação do pai, do professor, né? A doutora Eureka, né? Por a criança ansiosa, fica, né? Aí cai tudo ali. O Doutor Eureka tem um planejamento a longo prazo também, né? Porque às vezes você precisa fazer, para chegar num resultado, você tem que fazer 2 passos antes, né? Intermediários. Então, acho que é um pensamento mais na frente. Sim, com certeza, assim, tem várias coisas. Se você pega um board game, você pode fazer várias coisas com um board game. Assim, basta você entender qual que é a necessidade da criança. Nesse caso do Doutor Eureka, por que eu usei isso com um dos meus pacientes? Porque ele tinha uma ansiedade muito exacerbada. Então, toda hora eu deixava as bolinhas ali cair. Isso aqui eu falei assim, se a gente fizer com calma, você vai ver que você vai fazer direitinho e vai começar ganhando. Então, vamos respirar, faz uma respiraçãozinha, calma. E ele ia fazendo e ia conseguindo formar as coisinhas, né, direitinho, né? Então, isso vai variar muito, assim, da necessidade da criança. Eu pego e readapto para aquilo que ela precisa. Né? Não tem uma lei, uma regra. Usa a doutora Eureka para isso. Não. Entendi. Por Vai na criança e por criatividade. jogo, naquele momento, né? Porque até melhor a criança, se for para ela ficar ansiosa e apressada, melhor que seja numa situação de jogo, sem uma responsabilidade, do que seja numa situação da vida, né? Da Que ela tem que vida. decidir, sei Ela lá. se depara com aquela situação e vai trabalhando em si, como ela reagiria na vida real. E você trabalha tanto com criança, adolescente, adulto. Qual a diferença de como você lidar com esses perfis diferentes? Olha, com a criança e adolescente, eu sou mais lúdica, né? Então, eu uso os board games, uso as artes, né? E também envolve muito orientação a pais, né? Então, é um trabalho um pouquinho mais complexo, porque além de eu trabalhar com a criança as questões dela, eu tenho que ensinar o pai, tenho que falar para o pai como que deve ser trabalhado. É mais complexo com a criança? No dia a dia. Não diria que é mais complexo com a criança, né? Mas é um pouco mais desafiador.
Por quê? Porque além da criança ainda tem os pais. Agora, quando eu trabalho com adulto, é o adulto eu ali, né? Tá. Então, pode ser mais fácil, mas depende muito da demanda de cada um. Pode ser muito mais difícil trabalhar com um adulto. Às vezes, né? às vezes o adulto é mais cabeça dura, né? Eu achei que o adolescente era mais Não, cabeça às vezes é dura, adulto mesmo, assim, com barba na cara já. O cara é mais. Já vem já mais não cheio de entende, vício, de... Cheio de preconceito, já o cara já chega cheio de. Que isso, cara? Tá falando isso olhando no fundo do Não, a meu gente olho. tá conversando aqui, pô. A gente tá Cara. conversando aqui. Mas com Nossa, adolescente é senti bem isso. desafiador também, porque por conta dos eletrônicos, né? Eles, e socialização e tudo mais. Hormônios. Mas eles aderem muito bem aos jogos. A tua consulta, a grande questão é que a tua consulta não dá nem pra fazer por telemedicina, né? Porque já quer que uma criança saia da tela, aí faz a consulta já olhando pra tela. Mas o complicado. jogo virtual não dá pra usar nada? Você nunca usou? Não dá pra usar nada? Fazer um touchscreen, jogar junto alguma coisa? Não? Olha, o RPG, eu nunca tentei nada com um RPG online, mas eu já trabalhei com RPG de mesa. Porque aí o RPG de mesa, o benefício do RPG é justamente você criar um mundo muito aberto. Então aí eu consigo criar o que eu quiser ali. A Qualquer situação, desafio que ela tenha que enfrentar, eu posso criar ali. Né? Então, ela entra naquele mundo, ela se diverte naquele mundo e eu vou trabalhando com aqueles elementos para ela entender, às vezes inconscientemente, como lidar com diversas situações, né? Então, por exemplo, já usei o tema o bicho-papão. Como lidar com o bicho-papão? Um monstro que eu tenho medo, desconhecido, né? Como é que eu faço para enfrentar? Olha, para enfrentar isso, você tem que pensar numa coisa muito engraçada. Então, pensa numa coisa engraçada, uma coisa concreta. Vamos lá. Então, você tem que lançar um feitiço ali e pensar numa coisa engraçada. Vamos lá. Então, o RPG, ele me proporciona um mundo muito mais aberto. Online eu nunca trabalhei, mas de mesa eu já cheguei a fazer alguns percursos ali. Você fez um intercâmbio também, né? Como que isso Isso. te ajudou? Que te acrescentou aqui no seu trabalho? Não, isso me ajudou porque eu trabalhei diretamente com as crianças lá, é o que eles chamam de au pair, Nos né? Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E como eu já tinha minha formação em psicologia, então eu sempre tentei enviesar tudo muito nessa perspectiva. Principalmente durante a pandemia, então tinha que estar ali com as crianças, trabalhando muito assim, respiração, mindfulness, né? Foi uma crise muito grande, né? Então, para os pais, para as crianças. Então, eu trabalhei muito assim em relação a respiração, né? Joguei algumas coisas com as crianças ali, né? Para se divertir, distrair a cabeça, né? Fora o dia a dia com a criança. Eu acho que muitas vezes a gente faz uma terapia, a gente um pedagogo, a gente tira várias hipóteses, mas com uma criança no dia a dia, você sabe realmente aonde que são os problemas que são enfrentados, né? A teimosia, a birra, né? Os sentimentos dela, quando colocar num time out, num cantinho no pensamento, como fazer para fazer toda essa dinâmica, porque tem uma maneira certa de fazer, porque ela pode ser altamente punitiva e a criança sofrer com aquele cantinho do castigo, né? Como pode ser altamente benéfico para poder lidar com as demandas e os sentimentos da criança. Quando você fala no dia a dia, você está falando do acompanhamento, monitorando todos os dias? Tipo, Era a mesma criança? Cotidiano. Era a mesma criança? No cotidiano. Tipo, ela não ia no seu consultório e ela Não. Esse intercâmbio ali, eu era au pair. Au pair, ele é tipo babá nos Estados Unidos. Então, eu ia todos os dias eu tava Babysitter lá. o nome disso? Babysitter é pra quem já tá lá, né? Mas au pair é um intercâmbio mesmo Tá. que você sai de um país pra poder ir pra um outro, né? Tá bom, entendi. E aí, assim, eu ficava com eles todos os dias. Então, pra você educar as crianças, porque os Era a mesma desafios dos criança pais, um tempo? eram 3 crianças, inclusive. 3 irmãos. Eram 3 crianças. O ódio dela que eram 3 crianças. Então, eram 3 crianças, era desafiador. Porque uma era menorzinha e a outra já estava para adolescência, né? Então, você trabalhar no dia a dia, você entende quais que são os desafios dos pais realmente. Porque você está lá na sua clínica, né? Você sabe mais ou menos o que está acontecendo, orienta e tudo mais. Mas quando você tá no dia a dia com a criança, acompanhando quais são os desafios na casa dela, quais são realmente os desafios, você entende muito mais qual que é a necessidade dos pais e você consegue muito melhor orientar,
né, na hora de você dar uma devolutiva e tudo mais. Você Ela ficou- chegava com o pai e falava, sua criança tem isso, isso. Aí o pai falava assim, era só pra você tomar conta dela. Não é pra ficar diagnosticando minha filha, não. Você ficou os 2 anos com essas 3 crianças? Na verdade, eu fiquei 1 ano com 3 adolescentes e depois eu fiquei mais 1 ano e meio com o menininho menorzinho, com o adolescente. E você percebeu diferença das crianças de lá para as crianças, nossas crianças? Olha, Eles têm mais... Nossas crianças. Eles gostam, eles foram mais acessíveis aos jogos, por exemplo, pela cultura e tal, coisa assim, não? olha, Ou lá você não eu usava vou te- jogo ainda? Não, lá eu cheguei a usar alguns jogos com ele, pouquíssimos, assim, porque a minha finalidade era cuidar deles mesmo, né? Então, mas cheguei a fazer, acho que uns 2, eu joguei o Tinko com eles se divertiram. Eu falei assim, vocês estão gritando aí? Então vamos gritar de verdade agora, vamos jogar Tinko, Vamos né? gritar com objetivo, né? Exatamente. E eu fiz eu comprei um livrinho de PDF desse chamado Hero Kids, que é um RPG para crianças, que já vem tudo bonitinho, é só você aplicar e já era. Eles super se divertiram. E o Mysterium, Mysterium, É. muito bom. Jogou Mysterium já? esse aí é muito bom. Eu não lembro, eu acho que eu comecei a jogar uma vez com você, jogamos... Não tem que um é um fantasma, tá. Eu acho que eu comecei, mas não terminei a partida, não sabia bom, qual é bom, que eu era. também gosto. Não cheguei profundo, não. É. Mas em relação à pergunta deles, né, a diferença, o que eu vejo assim, o desenvolvimento é igual. Basicamente é igual. Se você estimula uma criança aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, eles vão ter basicamente as mesmas respostas. Claro que todo mundo é subjetividade, todo mundo é subjetivo, claro. Mas eles vão se responder de uma forma proporcionalmente igual. Então, isso vai muito de como que você educa as crianças, né? Então, eles tinham algumas diferenças do Brasil pela cultura mesmo. Pelo peso cultural, pelos pais educarem diferentemente as crianças. Mas, inclusive, eu vi diferença entre as casas que eu trabalhei. Então, você vê que, realmente, os pais dos responsáveis, eles são muito importantes nesse processo do desenvolvimento da criança. E mais uma pergunta de leigo idiota. Você não sofre algum tipo de preconceito ou alguma coisa assim dos pais, de falar, sabe, pô, tô levando lá a profissional, ela tá jogando com a criança, né? Tem que convencer eles também, não tem uma parada? Sim, normalmente quando eles vão muito preocupados, né? Então, não fala nada, não tá se socializando, ou tem isso, tem aquilo. Então, eles são um pouco mais abertos, né? Até porque eu não jogo todas as sessões, né? Eu aplico outros tipos de coisas e técnicas, ou até mesmo um teste mesmo, uma avaliação mesmo psicológica, né? E aí eu uso todo aquele contexto para fazer sentido para os pais, né? Então, quando eu sugiro, né, os board games, eu falo assim, eu também uso board game, né? Eu explico do porquê. Então, eu acho que a preocupação deles eles diminuem um pouco, né? Porque eles entendem que tem um propósito, não é só, por jogar, né? E aí, você, por acaso, tu já tá... Como é que eu posso fazer essa pergunta? Você já é conhecida por usar jogos ou é uma coisa que quando te procuram como se estivesse procurando uma psicóloga normal, comum? Ou você, não, essa aqui usa jogo, essa é vou dos chamar essa jogos. aqui é dos jogos. Vamos tentar desse jeito aqui, que esse moleque tava complicado. Não, ainda não. Ainda realmente não. eles me procuram mais como psicóloga. Até porque desde a época que eu voltei até agora, foi que 1 ano. 1 ano ainda não é muito tempo. Entendi. Pra fazer Mas voltar pode a fazer ficar um tranquila nome. que a nossa audiência aqui já tá sabendo já. Muito bom, muito E a legal. galera vai focar já nesse direcionamento. Maravilha. Legal. Ó, a gente quer deixar sua rede social aí pra divulgar? Pra te achar, como é que se acha? Tem site? Posso fazer mais uma perguntinha? Claro, você tem mais dúvidas? Eu Claro, tenho. por favor. Já teve algum resultado, algum progresso que você já... Quais são os resultados e progressos que você já percebeu nos seus pacientes? Olha, principalmente com a Por causa dos ansiedade. jogos, exclusivamente. Porque Ansiedade, a né? ansiedade. Porque que acontece? A ansiedade, muitas vezes, ela vem por uma autocobrança. Tem que fazer tudo certinho, né? E quando você começa a jogar um jogo e se divertir e relaxar, então ela percebe que, poxa, eu posso me divertir um pouco. Eu posso, né, errar. Eu posso, né? E se eu errar, eu sei o que fazer agora, né? Então, eu percebo, assim, que melhora muito o vínculo terapêutico, né? Que é essa acessibilidade que a gente tem com o cliente, o paciente. E também, principalmente em casos de ansiedade, né? A criança tem uma ansiedadezinha, tudo mais. Eu percebo que eles vão um pouco mais tranquilos, né? Até os pais falam, nossa, eles vêm pra terapia um pouco mais animados. Eu falei, que bom, né?
Então, eu acredito que sim, dá para ver assim um progresso, né? Pensando nessa perspectiva dos jogos, né? Claro que tem outras coisas que eu utilizo na sessão. Eu tenho um amigo, já posso fazer uma pergunta pessoal? Não é. Acho ótimo. Eu tenho um amigo. Ela vai cobrar consulta. Não. Mais do que pergunta pessoal, ela cobra. Ele é administrador de grandes empresas na área de gastronomia. Não, é sério. Eu queria perguntar. Das perguntas de sexo. Eu tenho um primo que é... Não, mas esse meu amigo é um grande administrador de grandes redes na área de gastronomia. E ele muitas vezes faz entrevistas com possíveis candidatos a funcionário. E ele costuma fazer a ficha de RPG do cara. Ah, isso é muito interessante, gente. Ele é maluco? Ou isso é uma... Isso é muito interessante. Os jogos do RPG, né? Inclusive, eu tô até pensando em um projetozinho, assim, para fazer RPG com alguém que mestre, né? Porque eu percebi que eu sou meio fraca ali para mestrar, né? Mas que use isso como um recurso até mesmo de ajudar crianças e adolescentes com habilidades sociais, né? Então, como a grande demanda atualmente está sendo essa questão social, socialização, tudo mais, até mesmo com os próprios adultos, professores, então a ideia é fazer esse projeto de RPG para ajudar em habilidades sociais. É aquilo que eu falei, o RPG, ele te dá uma amplitude de um mundo. Então, eu posso criar o que for, um NPC que é rei, um NPC que é um amigo, um NPC que é uma autoridade, não é um rei, mas também não é um amigo. Então, ajudar a criança, adolescente, se relacionar com esses NPCs, com esse rei, com essa pessoa amiga, né? Saber como falar. Tudo isso, né, faz parte do RPG que pode ajudar a criança e adolescente até no mundo real. Legal. Né? Lógico. Então, você até mesmo assim, analisar como que a criança constrói aquele perfil. Né? Né? Tipo, o que ele está investindo ali, né? Por que ele quis jogar com aquele personagem, né? Porque a criança, o adolescente, a gente mesmo, quando tá jogando sim. RPG, né? Meus amigos me perdoem. A gente projeta muito a gente ali na hora de jogar. Principalmente o primeiro personagem, a gente quer que fazer mais parecido com a gente, porque a gente quer jogar. Sim, ou não. Ou às vezes você quer ser alguém. Então você projeta aquilo que você quer ser. O seu entendeu? alter ego, então, então você, por exemplo, o adolescente, ele faz uma ficha que não tem nada a ver com ele. Tá, então por que ele tá fazendo? Será que ele não quer ser aquilo? Você orienta a ficha que o cara, a primeira ficha que ele vai fazer? Se você deixar livre, ele faz o que ele quiser? Eu particularmente prefiro deixar livre justamente para essa projeção rolar. Né? Depois perguntar, né? Exatamente. Depois a ver ali, né? Perguntar, por que você achou? Isso realmente é muito importante. A pessoa falar do porquê, né? Pra gente não ficar especulando coisas, né? Enfim, mas... Essa criança queria ser um bárbaro, olha só. Ladino. Esse aqui, mãe, cuidado com essas coisas em casa. Não, acho que tudo é passível de uma boa interpretação. Não necessariamente um ladino é porque quer roubar, o capitão o Bilbo Bolseiro era um ladino. Né? Às vezes é expertise, né? Querer ser sorrateiro. Ali eu acho que muitas coisas dá pra refletir nos jogos, né? Assim como eles se comunicam uns com os outros. E além do que desenvolve muita cooperatividade. Hoje a gente tá num mundo muito competitivo. E a gente precisa desenvolver essa cooperatividade. Vamos embora, um ajudar o outro. Mas né? tem mais de duas pessoas? É você ou... Não. Isso é um projeto. Não estou falando que eu faço. A primeira vez que eu apliquei foi algo exclusivo, foi focal ali, né? Mas a ideia desse projeto é justamente, né, trabalhar com essa cooperatividade. Aonde seria isso? Em empresas, coisas assim, não? Não, a ideia seria com crianças e adolescentes. Pode ser no uma consultório escola, mesmo. Pode ser, de repente, abrir o consultório ali, chamar adolescentes, enfim, né? Quase que... Pode se pensar de uma maneira assim, meio que uma terapia em grupo. Mas... Que sistema de RPG você usa? Ou é uma coisa genérica? Olha, eu acho que o mais fácil para se utilizar, porque o D&D é muito complexo, eu acho que o mais fácil, de repente, seria o Pathfinder, ou pegar o Hero Kits, que é esse que eu baixei em PDF, né? Que é uma mecânica bem simples. E aplicar ali, né? Então, ou o Pathfinder, que é mais simplesinho, ou o Hero Kits, que é muito mais simples. Vai depender. Aí tem que aplicar, tem que, né, ainda só tá no papel ainda, né, a ideia. Eu acho que o RPG é muito mais forte que o board game, né? O board game você tá fechado ali, você tá limitado no que você pode fazer ou não. O RPG é muito mais lúdico, né? Muito mais amplo.
E as projeções rolam soltas, gente. É maravilhoso. Mas é sempre narrativo ou a pessoa tem interpretação, tem gestual, tem uma coisa mais atuante? Olha, o ideal é que seria atuante, né? É? Mas é um desafio, né? Mas é difícil fazer criança atuar, né? Assim, Exatamente. Não, mas aí você tem que atuar também, você tá jogando. Assim, com certeza, né? Tem que ter um bom mestre pra, né, engajar na história, né? Inclusive, a própria terapia cognitiva comportamental, a gente tem uma técnica que chama roleplay, né? Que é quando a pessoa tem uma dificuldade de conversar com alguém. Ah, quero pedir um aumento pro chefe. Tá, então bora lá, vamos fazer uma simulação. Eu sou o chefe faz uma e você me encenação, você me pede o que você quer. Aí eu vou lá e enceno o chefe falando ou uma coisa muito, ah, não, sai daqui, ou, ah, vou pensar, ou, ah, não, beleza. Então, eu ensino todas as formas, possibilidades de dar resposta para a pessoa se sentir mais preparada em poder lidar ali Com todos os realmente tipos de com o cenários. chefe. Que louco, né? que legal. É bem bacana. Maneiro, acho que eu encerrei minhas dúvidas no ar aqui. Eu acho que não. Eu preciso pagar alguma coisa ou não? E acerta Se no for me final. perguntar sobre botar a mão no fogo, eu diria que você tem bastante coisa pra perguntar. Mas se por hoje acabou, eu tenho, acredito. mas aí eu acho que fica no particular aqui, que eu não Melhor. tenho coragem de falar em público, não. Eu prefiro. Gente, esse foi aqui a Lenita Lencioni. Você quer deixar a rede social pra poder te achar, as pessoas? Assim, a minha rede social é @lenita.lencioni. Eu tenho um outro Instagram que é Psicóloga no Exterior, mas o que eu tô promovendo, que eu vou começar a promover mais os board games e tudo mais, vai ser no @lenitalencioni, @lencioni, tá? Não tenho site, né? Não, ótimo. Então, Lá, a gente lá tem tudo basicamente é o já. meu Instagram. Hoje em dia, o Boa pessoal sorte arroba... nesse projeto aí. Muito obrigada. Arroba tem tudo Obrigado já. por ter vindo. Ficou faltando Obrigada falar alguma coisa? por Não? ter tô convidado aí, né? Isso, tamo junto. Acho que é básico. Tem uma indicação, né, que gostaria de fazer, assim, eu vejo que é uma demanda muito grande para os pais, né, como educar as crianças em casa, né, que é um livro que se chama Educação Emocional Positiva. Maravilha. O nome da autora é Miriam Rodrigues, e ela explica, assim, desde ali da formação psicológica da criança até no dia a dia o que você pode fazer para educadores, para pais, enfim, para todo mundo que está envolvido com criança, precisa saber para ter uma boa Legal. educação emocional. Educação emocional positiva. positiva, de Miriam chama o livro. Rodrigues. Será isso. que tem na caixinha Board Games pra vender esse Livro? Não. Ué, não tinha o do Bruno Mota? Não? Ah, mas aqui o Bruno já mandou uns pra gente lá, a gente Ah. enviou. Esse aí não tem, não é livraria não. Então tá falado da caixinha Board Games aí. Maravilha, olha só. A gente está finalizando o programa de hoje. A gente queria agradecer aos nossos patrocinadores da produtora Pé de Pano Produções, aqui os estúdios maravilhosos. A gente grava os episódios do Contrapartida, as editoras Devir, editora Precisamente, editora MipoBR, editora Vem Pra Mesa, a editora Fanbox, a Bestmark Distribuidora, a Copag e a Bodogami, Tem muita que é gente, hein? Tamo rico, hein? bastante gente. Ó, turma aí tá com a gente. Olha Valeu, só. galera. Bodogami é onde você pode comer e jogar jogos de tabuleiro. Você come comida e joga os jogos. Você não come os jogos, tá? Bom. Não vamos É bom confundir explicar. aí. Fica aqui em São Paulo, na Liberdade, atendimento maravilhoso. E esse foi o Contrapartida de hoje. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou o Osmar Campbell, @OsmarCampbell com 2 L's. Fabiano Cabreira também. E @Contrapartida no Instagram. YouTube, canal Contrapartida. Esse foi o nosso programa de hoje. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.